Até agora, a gente tratou só de um assunto de lógica proposicional. A gente diz várias frases e tira conclusões a respeito delas. Então, tudo até agora foi isso. Agora vem um segundo assunto de lógica. E você poderia perguntar, mas são muitos assuntos? Não, só são 4. Só são 4 questões de lógica. A primeira foi tirar conclusões de frases pressupostamente verdadeiras. Segunda questão, eu vou dizer uma frase agora e vou querer saber uma frase equivalente à outra. Tipo assim, se eu disser uma frase, se beber, não dirija. Essa frase equivale a quê? A se dirigir, não beba. Por quê? Como é que usa isso? Onde é que aparece isso? O que é que tem a ver com concurso essa história? Vamos ver aqui. Aí vem a seguinte definição de equivalência lógica. 2 proposições são logicamente equivalentes quando possuem a mesma tabela verdade. Eu vou uma frase para você. Se beber, não dirija. A outra é, se dirigir, não beba. Eu quero saber se são equivalentes. Quero saber se são iguais. O que eu faço? Eu construo a tabela verdade de cada uma. Se forem iguais, é porque realmente são equivalentes. Uma ligeira diferença entre a palavra iguais e equivalentes. Então, só se fala que uma coisa é igual a outra. Por exemplo, a letra A só é igual à letra A. A gente fala, por exemplo, mais um nome mais sofisticado, equivalente. Quando é que é igual, quando é equivalente? Por exemplo, se eu disser a você assim, P então Q, é igual a quê? Só pode ser igual a P então Q. Não pode ser igual a outra coisa. Mas pode ser equivalente a outra. Pode fazer o mesmo efeito que outra proposição. E vão existir várias que fazem o mesmo efeito que essa. Mas, uma linguagem mais simples, a gente vai usar aqui muitas vezes a palavra equivalente como sendo sinônima de igual. Vamos ver então, vou colocar exemplo de frases para a gente verificar se são equivalentes ou não. Por exemplo, eu tenho a proposição P, então Q, e a proposição se não Q, então não P. Quero provar que são equivalentes. Eu estou dizendo que são, quero que prove. Então, como é que eu faço para provar então? Sempre, qualquer prova em lógica se faz através de tabela verdade. Eu vou construir aqui a tabela verdade. Aqui eu tenho P e Q, como sempre. P e Q, e aqui vai ser P, então Q. P, então Q. Vamos ver aqui. Quais são as valorações possíveis de P e Q? VV, VF, FV e FF. E FF. São 4 linhas que tem essa tabela verdade. E como é que seria a regra, como é a regra do se então? A regra do se então, ela só é falsa quando tem VF. Verdadeiro, falso, verdadeiro, verdadeiro. Então a gente acabou de terminar, acabou de construir a tabela verdade do se então. Está aqui, ó. VF, VV. Eu quero provar que essa proposição equivale a essa outra. Como é que eu faço? Eu vou construir a tabela verdade de se não Q, então não P. Vou pegar uma carona e fazer colado aqui mesmo esse não Q, então não P. Vou tentar colocar aqui ao lado. Então, aqui vamos colocar ó, o não Q, não P, e aqui é não Q, então não P. Vamos ver. Não Q, como é que eu encontro não Q? É o contrário de Q. Se Q é VF, VF, não Q é FV, FV. E não P é o contrário de P. Se P é VV, FF, não P é FF, VV. Não Q, então não P. Como é a regra do se então? Ela só é falsa se tiver VF. Tem VF aqui? Tem, ó. VF aqui é falsa. E o resto, ela é verdadeira.
O que é que você observa, então? Que essa coluna aqui é igual a essa. A gente pode usar na linguagem genérica assim, que elas têm a mesma tabela verdade. Então, que elas são equivalentes. E como é que eu escrevo que são equivalentes? Olha aqui, ó. P, então Q. Esse é o sinal de equivalente. Parece com o sinal de se, somente se. É assim. Equivalente a quê? A não que, então, não P. Essas duas proposições são equivalentes. E você pergunta, onde é que eu vou usar isso? Para que é que serve isso? Onde é que eu vou usar isso na minha vida? Calma, a gente está só provando a você quando é que uma proposição é equivalente à outra. Daqui a pouco eu mostro a você onde é que eu vou usar, inclusive na vida. Como é que eu vou usar isso na minha vida, isso aqui? Daqui um pouquinho mais. Aqui, ó, vou só dizer a você que é assim que se demonstra qualquer coisa, é assim que se prova qualquer coisa, e essa aqui, equivalência, por coincidência, é uma equivalência muito importante. Eu acho a mais importante de todas. Tem até nome, chama de modus tollens. Essa equivalência tem o nome de modus tollens. Eu vou usar assim, às vezes, a expressão, vamos aplicar aqui modus tollens, é aplicar essa equivalência. Quer dizer, aplicar modus tollens quer dizer isso. E é assim que se prova que uma proposição é equivalente à outra. Você que já sabe fazer tabela verdade, consegue demonstrar que qualquer uma é igual ou equivalente à outra. Quer ver um segundo exemplo? Quero fazer outra demonstração aqui agora. Quero justificar que as proposições, a negação de P e Q, quero provar que ela é equivalente a não P ou não Q. Então, olha, vou fazer o que aqui? Eu vou fazer a tabela verdade. Vão ser 4 linhas, porque tem duas proposições, P e Q. Eu vou construir aqui a tabela verdade. Começar com P e Q. Depois, para achar isso aqui, eu vou primeiro achar quem é P e Q. Quando tiver P e Q, eu acho a negação disso. A negação de P e Q. Professor, eu queria primeiro colocar o não P e não Q aqui. Fique à vontade. Não tem importância a ordem disso. Quero provar que isso aqui é equivalente a esse. Você pode colocar a negação antes ou agora. Não P, não Q. Aqui eu tenho não P ou não Q. Eu quero provar, então, essa equivalência. Como é que eu faço, então? Olha, eu quero mostrar a você que essa coluna aqui, ela vai ser igual a essa coluna. Vai ter os mesmos V, os mesmos F na mesma ordem. Eu vou provar a você que a negação de P e Q, ela é equivalente a não P ou não Q. Tem até um nome. É chamado Lei de De Morgan. Lei de De Morgan. Vamos provar isso aqui, então. Aqui eu tenho, olha, P e Q, tenho 4 valorações possíveis. VV, VF, FV e FF. P e Q. A regra do I, ela só é verdadeira se as duas são verdadeiras. E a negação disso? Como é que eu faço? É só mudar. Né? VF, FF, o que é o contrário? FV, VV. Vamos para outra aqui, ó. Não P. Não P é o contrário de P, é a negação de P. FF, VV. E não Q é o contrário de Q. FV, FV. Quero conectar essas duas proposições, não P e não Q. Não P ou não Q. A regra do ou é a conectivo, é a disjunção. A regra é a seguinte: só é falsa se as duas são falsas. Então aqui, ó,
FF foi falso. E o resto? Verdade. Eu provei, então, olha, que essa coluna é idêntica a essa. Tem os mesmos V, os mesmos F nos mesmos lugares. Então, essas duas proposições são equivalentes. Então, e essa equivalência também é muito famosa, ela se chama Lei de De Morgan. Agora, você vai dizer assim, mas deve dar muito trabalho numa prova a gente ter uma proposição e achar equivalente a ela. Porque eu teria que fazer cinco tabelas verdade para poder descobrir qual era equivalente. Não vai ser necessidade de estudo, não. Essas são tão famosas que a gente vai decorar essas equivalências. É importante que decore, são muito famosas. É como, por exemplo, você fosse resolver a equação do segundo grau e quisesse sempre resolver sem usar a fórmula. Não tem sentido não usar a fórmula. A fórmula existe para você facilitar a resolução dela. Também aqui, em lógica, a gente vai memorizar as equivalências famosas, as notáveis equivalências. Então, isso aqui, como é que se prova? É assim. Como é que se usa? A gente vai saber agora. Veja só, eu queria perguntar se eu tenho aqui uma questão como essa. Se Rodrigo mentiu, então ele é culpado. Como é que você acha uma frase equivalente a essa? Se Rodrigo mentiu, então ele é culpado. Então, veja só, se ele mentiu, ele é culpado. O que você acha? Se ele mentiu, ele é culpado. Letra C, se ele não mentiu, ele não é culpado. Tá certo isso? Se ele mentiu, ele é culpado. Se ele não mentiu, não é culpado. Será que está mesmo? E a letra E. Se Rodrigo é culpado, então mentiu. Se ele mentiu, ele é culpado. Se ele é culpado, ele mentiu. Está certo isso? E a letra A. Se ele não é culpado, ele não mentiu. Sim, porque se ele mentisse, seria culpado. Olha, confusão danada. Se você fosse por esse caminho, para usar esse raciocínio lógico aí, você ficava irritado numa prova, porque queria levantar, rasgar a prova e ir embora para casa. Mas como é que a gente faz então para tornar isso aqui fácil? Então, é o seguinte, você aprendeu como é que faz para saber como é que demonstra que uma proposição é equivalente a outra. Vê como vai ser bonzinho isso aqui, como vai ser legal isso aqui. Se eu tenho uma proposição, se P, então Q. Se eu quiser achar uma frase equivalente a ela, eu tenho várias opções. A mais famosa é a seguinte, é a equivalência do se então com o próprio se então. Se eu tenho uma frase que tem se então, e se eu quiser encontrar uma frase que também tem se então, só existe um jeito de você encontrar. Qual é o jeito? Negar voltando. Essa é a linguagem que eu gosto de usar em aula. Se então com se então, você nega voltando. Usa também essa minha linguagem, nega voltando. Se P, então Q. Equivale a Q. Se não Q, então não P. Por exemplo, se o gato mia, então o rato chia. Como é que seria a frase equivalente? Se o rato não chia, então o gato não mia. Eu tenho uma frase assim, ó, se chove, então faz frio. Como é que seria a frase equivalente? Se não faz frio, então não chove. Se for assim, se penso, logo existo. Como é que seria a frase equivalente? Se não existo, logo não penso. Pode ser uma frase sem nexo. Você pode dizer assim, se cadeira, então tijolo. Qual é a frase equivalente? Se não tijolo, então não cadeira. Ah, professor, essa frase não tem nexo, não. Eu não quero saber aqui de nexo, não. Quero saber de forma. É lógica formal, não é lógica de conteúdo, é de forma. A forma de falar está certa. Se cadeira, então tijolo. Se não tijolo, então não cadeira. A forma de escrever está corretíssima. Conteúdo não é aqui que você vai estudar. Vai estudar em filosofia, vai estudar na gramática portuguesa, vai estudar em direito. Aqui é só lógica de forma, lógica formal. Então, se então com se então, você nega voltando. Vamos treinar isso aqui? Depois eu volto para explicar as outras. Um economista deu a seguinte declaração em uma entrevista. Se os juros bancários são altos, então a inflação é baixa. Uma proposição logicamente equivalente à do economista é, veja só, se os juros bancários são altos, então a inflação é baixa. Eu vou escrever em código. Se J, então I. Vamos ver. Se J, então I.
Eu quero uma frase equivalente a essa. E olhe para alternativas aqui, algumas falam em se então. Então, e se então, com se então, como é que eu acho a frase equivalente? Eu nego voltando. Como é que fica? Se não i, então não j. Tem por aqui? Se a inflação não é baixa, então os juros bancários não são altos. Tem aqui, ó, letra A é a resposta. Se j, então i, equivale a quê? Se não i, então não j. Vamos insistir com isso? É muito importante. Se Rodrigo mentiu, então ele é culpado. Vou colocar em código assim. Se M, então C. Se Rodrigo mentiu, então ele é culpado. Está aqui. Se M, então C. Eu quero uma frase equivalente a essa. Se mentiu, é culpado. Como é que seria a frase equivalente? Se então com se então, negue voltando. Como é que fica? Se não C, então não M. Essa é a equivalente. Se mentiu, é culpado. E daí? Se não é culpado, ele não mentiu. Letra A. Não foi fácil? Rápido? Mas tem aluno que não consegue marcar a coisa assim rapidamente, não. Fica nervoso com isso. Ele não pode resolver a questão em alguns segundos. Aí fica, professor, calma. Peraí, mas e a letra C? E a letra E? Doido para errar. Já acertou, mas está a fim de errar e pergunta outras coisas aqui. Você acertou a questão. Letra A, acabou a questão. Para que para outra mais? Então, se ele mentiu, é culpado. Só tem uma chance possível. Se ele não é culpado, ele não mentiu. Se então com se então, nega voltando. Quer ver um exemplo que você acha mais fácil de entender? Assim, ó, se é recifense, então é pernambucano. E se não é recifense, pode ser pernambucano ou não. E se é pernambucano, pode ser recifense ou não. Se não é pernambucano, não é recifense. Então, se eu digo a você assim, se é recifense, é pernambucano, e eu quero uma frase equivalente a ela, que tem sim, então, só pode essa. Se não é pernambucano, então não é recifense. Então, letra A resposta. Vamos para outra. Se Carla é solteira, então Maria é estudante. Agora é a vez de vocês. Se Carla é solteira, então Maria é estudante. Como é que seria a frase equivalente? Isso. Se Maria não é estudante, então Carla não é solteira. Eu vou escrever um pouquinho mais. Se Carla, então Maria. Essa frase equivale a se não Maria, então não Carla. Aqui, ó. Se não Maria, então não Carla. Letra C. Mais outra. Uma sentença logicamente equivalente a se Pedro é economista, então Luiz é solteira. Tá ficando? Isso é fácil ou difícil? É difícil. Você acabou de aprender uma coisa difícil. Tanto é difícil, pergunta a um amigo seu, que você conhece, que é uma pessoa inteligente, pergunta a ele assim, ó, se Rodrigo mentiu, ele é culpado. Me ajuda aqui? Qual seria uma frase equivalente? É fazer a maior confusão. Você aprendeu uma coisa difícil agora. Se Pedro é economista, então Luísa é solteira. Como é que fica? Se Luísa não é solteira, então Pedro não é economista. Vamos escrever? Se P, então L, equivale a quê? Se não L, então não P. Se Luísa não é solteira, então Pedro não é economista. Letra E. Então, letra E. Mais uma. Se o gato é pardo, então a lua é cheia. Aqui é uma frase sem nexo nenhum, mas interessa a forma, como é a resposta disso. Se o gato é pardo, então a lua é cheia. Como é que fica agora? Se a lua não é cheia, então o gato não é pardo. Vamos escrever isso? Se G, então L. Essa frase equivale a se não L, então não G. Se a lua não é cheia, então o gato não é pardo. Letra C. É rápido, isso é bonzinho. Então, se então com se então,
nega voltando. Vamos agora mudar um pouco. Se chove, então faz frio. Assim sendo, eu esperaria o seguinte: se chove, então faz frio. Podia ser, se não faz frio, então não chove. Mas só que ela não aparece como alternativa. Nada a ver com isso. Então, a história é a seguinte: se chove, então faz frio. Se eu quisesse uma frase que também tivesse se então, seria essa: se não faz frio, então não chove. Mas aqui eu quero uma frase que tenha necessário ou suficiente. E tem alguma coisa a ver com isso? Tem, sim. Tem a ver. O necessário e o suficiente estão ligados intimamente com o se então. Quer ver uma coisa assim? Ó? Uma questão de concurso. Dizia assim: se você se esforçar, você irá vencer. Aí eu pergunto: e se você não se esforçar? Você pode vencer ou não. E se você venceu, pode ter esforçado ou não. Bem, mas e se você não venceu? É porque não se esforçou. Lembra da história? Se então com se então, só pode falar, negando e voltando. Se você não venceu, é porque você não se esforçou. Minha pergunta agora é outra. Então, é necessário se esforçar para você vencer? Não. Porque eu posso vencer sem me esforçar. E é suficiente se esforçar para vencer? Quem se esforça, vence? Vai pensar que não, né? É sim a resposta. Eu estou supondo que a minha frase que eu coloquei aqui é uma frase verdadeira. Suponha que é verdade, isso é mentira, mas suponha que é verdade que a pessoa que se esforça vence. Então, esforçou, pronto, venceu, é bastante, venceu. Difícil, professor. Achei muito complicado. Vamos tornar fácil de novo isso aqui? Vamos tornar isso aqui bem fácil. Esse é melhor do que a outra ainda. Quando aparecer sim, então, e eu quiser uma frase que tenha necessário ou suficiente, olha o que eu vou fazer aqui agora. É assim, ó, quando vier o se então e aparecer necessário ou suficiente, eu vou sempre dizer o seguinte, que o primeiro sempre é suficiente para o segundo. E o segundo sempre será necessário para o primeiro. Por exemplo, se eu disser a você assim, se penso, logo existo. Eu vou dizer a você que pensar é condição suficiente para existir. E existir é condição necessária para pensar. O primeiro é suficiente, o segundo é necessário. Vamos para a nossa questão agora. Se chove, então faz frio. Assim sendo, se chove, então faz frio. Chove, frio. Eu sei que tem a frase equivalente a ela, que é se então com se então, que não vai me interessar nesse caso. Estou falando de condição necessária e suficiente. A primeira proposição, ela é suficiente ou é necessária? Suficiente. Primeira é suficiente, segunda é necessária. Então, chover é condição suficiente para fazer frio. Tem por aqui? Tem, ó. Olha aqui, ó. Chover é condição suficiente para fazer frio. Letra D. Então, a gente decora que a primeira é suficiente e a segunda é necessária. Aí você pergunta, mas e se não tivesse essa? Se não tivesse essa, eu ia dizer a você que fazer frio é condição necessária para chover. E se não tivesse essa? Daqui a pouco eu falo mais. Mas por enquanto, eu estou por aqui. Chover é condição suficiente para fazer frio. Seria a resposta dessa questão. Vamos então agora mais um exemplo desse. Se Marcos não estuda, João não passeia. Eu tenho aqui, ó. Se não M, então não J. Aí eu fico pensando, vou usar o que aqui agora? Aí eu queria usar aquela do se então com se então. Eu chamei de modus tollens. Se J, então M. Vamos ver se tem? Não tem, ó. Tudo aqui é falando de necessário e falando de suficiente. Fazer o que então? A gente vai ter que falar de necessário e suficiente. Se Marco não estuda, João não passeia. E se olhar um pouquinho, olha de novo as alternativas. Vê o que tem aqui, ó. As 5 falam de Marcos.
Então, só interessa a frase falando de Marcos, começando com Marcos. Se não começar com Marcos, não me interessa. Então, aqui, ó, se não M, então não J. Eu vou dizer o que aqui? Isso é equivalente a quê? Que não M é o quê? Suficiente ou necessário? Primeiro é o quê? Suficiente. Não M é suficiente para não J. Tomara que tenha essa resposta. Esse assunto é difícil, que você diz, mas como é que eu sei se a mais importante é essa ou aquela? Não tem esse negócio de mais importante, não. Todas são importantes. Você procura uma, não tem, procura outra. Não tem, procura até achar uma que seja equivalente. Então, não M é suficiente para não J. Vamos ver se tem na alternativa? Não M tem aqui, ó. Marco não estudar. É necessário, está errado essa aqui. É suficiente. Eu quero suficiente. Lá diz para não J, aqui tem para J. Então, deu errado também. A C e a D são falsas. A gente não conseguiu o que a gente queria, dizer que não M é suficiente para não J. O que fazer então agora? Olha, cortar o não com não é erro grave. Não é matemática, não vai cortar não com não. Não pode cortar não com não. Tem que fazer o quê, então? Será que tem um jeito de tirar Marco do lugar dele aqui? Tem. Eu posso passar o Marco para ser o consequente e João para ser o antecedente? Pode. Desde que você respeite aquela equivalência chamada de modus tollens. Vai ficar assim, ó. Se J, então M. O que eu fiz aqui, ó? Neguei voltando. Se não M, então não J, é equivale a se J, então M. J, então M. Como é que fica J, então M? Que J é condição o quê? Eu não quero J, eu quero Marcos. Não quero falar de João, quero falar de Marcos. As 5 frases começam por Marcos. Então, vou dizer que M é o quê? É necessário ou é suficiente? M é necessário para J. M é necessário para J. Então, observe que é uma coisa um pouco complexa. A gente diz uma proposição e tem várias opções para isso. Então, ficou aqui, ó. M é necessário para J. E tem essa alternativa? Vamos ver se tem. M necessário para J. Letra E. Marca estudar é condição necessária para João passear. Letra E. Então, eu digo uma frase e tem várias equivalentes a ela. Eu posso negar voltando. Se não M, então não J, equivale a se J, então M. Daqui eu posso falar de várias necessárias e suficiente. Porque não M é suficiente para não J. Aí, não J é necessário para não M. E aqui, J é suficiente para M. M é necessário para J. Peraí, repetindo. Não M, então não J, equivale a se J, então M, de modus tollens. Agora, falando de necessário e suficiente, não M é suficiente para não J. Não J é necessário para não M. E aqui, J é suficiente para M. E M é necessário para J. Esse assunto merece mais um bloco para explicar melhor a história de equivalência lógica. Eu acho o assunto mais difícil de lógica esse aqui. Vamos parando por aqui, para um outro bloco falando a respeito desse assunto, equivalência lógica.